mais um Prof. Ajuda Prof, onde a essência, de fato, é nós trazermos um pouquinho do que sabemos e que cada um vai trazendo aí esse pouquinho, e vai tornando aí um muitão, né? Esse muitão que está indo aí por Brasil afora, nesse grupo maravilhoso, que foi idealizado e criado por uma pessoa que, assim, fenomenal, não tenho nem palavras para poder definir essa pessoa. Né, Marina? Fala aí comigo. Abre o microfone, Marina. Isso. Andressa! Ah, já anunciou assim, sem surpresa? Não tem, Já, Marina, né? não tem isso não, filha. É isso, não. Pra quê? Todo mundo já conhece, já sabe quem é. Não. A gatinha, né? A Boa noite, nordestina, a eu tô... sergipana. Ah, eu não deixei de falar, não. Pronto. Eu sou Andréa Félix, pessoal. Estou aqui no Rio de Janeiro. Nós somos aí 3 mentoras desse grupo, onde... Olha a Sil aí! Oi, Sil! Boa noite. Boa noite. Boa noite, Gilmar. Boa noite, Liliane. Boa noite, Maria Augusta. Boa noite, Maria Margarida. Boa noite, Evanita. Boa noite, Valquíria, que a gente já te deu boa noite, né, Valquíria? A gente estava aqui conversando um pouquinho. A Cris também. Boa noite, Rogério. Boa noite, Luci. Boa noite, Rose. Matheus Farias, ele está aqui com a gente. Boa noite, Júnior. Boa noite, Marjorie. Boa noite, Liliane, que eu acho que eu já falei, mas não faz mal, né? Boa noite, pessoal. Isabel. Boa noite, Sil, de novo. Sejam todos muito bem-vindos para essa mentoria aí, que, na verdade, é a mentoria que é a essência do Prof. Ajuda Prof. Ela vai trazer aqui para a gente como ela faz, como ela se identificou com isso, que ela acabou de falar aqui, que todo mundo fala para ela que essa é a praia dela, hein, gente? Então, ó, se a praia for boa, vai todo mundo lutar a casa dela. Então vamos lá, Dedo. Fica à vontade, hoje o Prof. Ajuda Prof é teu. Você que Meu Deus. foi maravilhoso. E hoje a noite é sua. Vamos lá. Oi, minha gente, boa noite, boa noite. Muito obrigada pela presença de todos. Depois de um longo tempo, né? Eu disse que eu vou preparar uma, né? Uma oficina. E uma coisa que eu gosto de fazer, diga-se de passagem, tem gente que não gosta de elaborar prova. Eu gosto de elaborar prova, né? E roda e vira, assim, esse ano ficou mais intenso. Alguns colegas me procuram para ajustar, né? Alguns comandos, sair um pouquinho daquilo que é do senso comum. Gente, Marina e André é surreal. Marina tem uma surpresa para a gente, tem mesmo, gente. E tem alguns colegas queridos aqui que eu trabalhei em outra escola. Ô, Lili, obrigada. E eu me identifiquei com a taxonomia de Bloom, mas de antemão, deixa eu me apresentar, né? Eu sou Andresa Fonseca, sou professora de Geografia, especialista em didática e metodologia do ensino e neuropedagoga. Se vocês me perguntarem onde eu me alinho naquilo que eu entendo que eu consigo compreender, que eu consigo fazer, e que eu consigo deixar leve, simples. Sou professora, né? Eu atuo, trabalho em 2 escolas hoje aqui em Aracaju. Deixei uma porque estava ficando muito pesado no meu dia a dia e não estava me dedicando em outros sentidos ao que eu, de alguma maneira, fundei junto com outras pessoas, que foi o Prof. Ajuda Prof, né? Que digo que é o meu filho de coração e é a casa dos professores brasileiros. Hoje eu tenho 2 parceiras, André e Marina, que me ajudam. Na verdade, elas tocam o barco, viu, minha gente? Elas fazem acontecer de forma, assim, grandiosa, né? Sou muito abençoada com elas. Nesse saber pedagógico, né? A prova, para mim, é uma coisa que, assim, me ensinou muito. Por quê? A prova é sempre um motivo de, assim, de tensão para os alunos, né? Semana de prova vira uma loucura. Na pandemia, isso ficou um pouco mais leve, porque foram feitos o Google Forms, eram trabalhos que eram entregues à escola, ou, enfim, eram compartilhados por e-mail. Mas algumas escolas, nessa retomada, não abrem mão da prova. Aracaju é assim, eu não sei no estado de vocês se é dessa forma.
E eu percebi que durante este tempo houve um rompimento da prova tradicional, que eu chamo de prova da caixa mágica. O que é o que é. Não me dê uma prova desse jeito, que eu tenho surto, gente, pedagógico. Eu não suporto uma prova desse jeito. E aí, uma escola que eu trabalhei, eu sempre digo que essa escola ela foi a minha escola de formação. Porque ela me ensinou a fazer prova. Ela me deu suporte nesse sentido. E uma das coisas que me apresentaram foram a taxonomia de Bloom, né? A taxonomia de Bloom, ela é de suma importância, porque às vezes a gente diz assim, vou usar os comandos, mas a gente às vezes não entende aqui qual foi a finalidade de Benjamin Bloom construir uma tabela, diga-se de passagem, que foi revisada, que antes ele usava algumas palavras, mas ele usa verbos de ação, né? Que é para, de fato, não é condicionar o aluno. A prova não pode condicionar de antemão. Já vou sinalizando aqui. A prova serve como um propósito de você extrair o que há de potencial no aluno. Então, quando for construir a prova, pense, a prova é do aluno, né? A prova de antemão, vocês estão vendo aí a apresentação, só para eu saber, tá, né? A prova é do aluno. E aqui eu coloquei alguns pecados nesta construção, né? Inclusive, eu conversava muito com meu amigo Gilmar sobre isso, quando trabalhávamos juntos, né? A prova, gente, considere a seguinte coisa: a aprendizagem não é única. Então, você não pode considerar a prova, por exemplo, assim, eu vou fazer do meu jeito. Não, não façam isso, gente. Não faça. Se você for construir a prova, lembre-se sempre, eu tenho uma sala pluri. Eu tenho alunos com diversos meios de aprendizagem, então a gente não pode pensar apenas no eu. Repito, a prova é do aluno. Então a gente tem que fazer pensando este aluno que vai responder a minha prova. Uma outra coisa, não faça a prova para punir o aluno, pelo amor de Deus, isso não se usa. Vou fazer porque aquela turma é... Não, não. Não faça isso. Continue sempre fazendo da forma que precisa ser feito a prova, né? Vai ter vezes que a escola vai pedir para você descer um pouco. Vai ter vezes que a coordenação, dependendo de como seja, e sobretudo se o coordenador for uma pessoa alinhada ao processo de ensinagem e aprendizagem, ele vai dizer, precisa melhorar aqui. A prova ainda está um pouco leve. A gente precisa levar o aluno a pensar. Essa é a ideia da taxonomia de Bloom, né? Matheus, o certificado geralmente a gente coloca ao final. A gente não vai colocar agora, não, tá? Porque começamos agora, então para nós agora não faz tanto sentido disponibilizar. Se você puder aguardar um pouquinho, tá? Vai ser um momento bem tranquilo, né? Tá? A gente agradece. Então, veja, lembre-se sempre de elaborar dentro desta natureza. Outra coisa, seja objetivo. Seja claro. Quando você for usar os comandos, né, dentro do verbo de ação, a gente vai sempre usar uma linguagem que o aluno consiga compreender. E se ele não entender, leia. Leia. Você não está dando colo ao seu aluno. Você está mediando a aprendizagem. Tá? Então, é por isso que eu estou dizendo que a prova, eu sempre falo, gente, falo para todo mundo, a prova é do aluno. E seja claro na sua pergunta, né? De preferência, uma linguagem que também você já usa em sala de aula. Não adianta você cobrar comandos na sala, na prova, e na sala você faz uma atividade rasa. Não faz sentido. Sabe por que não faz sentido? Porque ele vai usar isso a favor dele. Ele vai dizer assim, mas a gente não tem atividade dessa natureza. Você vai dizer, mas eu perguntei. Mas você na prova perguntou diferente. Vá treinando como se você estivesse fazendo a prova no seu cotidiano. Elabore atividades mais dirigidas, de repente com um texto, com alguma pesquisa que ele fez, que você solicitou em sala de aula. Vá trazendo já para essa mediação, para que quando chegar a prova, ele não entenda que aquilo é tão denso, que aquilo é cansativo. Chega, não entendi nada. Mas ele realmente vai estar certo. Ele não entendeu porque não foi feito antes.
E a prova é um processo contínuo. É aquela ideia de avaliação diagnóstica, formativa, somativa. Ela é isso. Você utilizar todos esses recursos que você tem e, de alguma forma, fazer. Pode fazer palavras cruzadas usando taxonomia de Bloom. Olha, e palavras cruzadas fazendo taxonomia de Bloom, você pode até utilizar. Quando você fizer as suas perguntas, você só observe o nível, porque assim, como a taxonomia é por níveis, né? É importante que você tenha essa clareza. Faça um teste, veja se ficou de assimilação, se foi assimilado tranquilamente. Se for, continue. Se você entender que não, refaça a sua rota, tá? É um teste, é sempre a gente testar. Eu uso a taxonomia de Bloom no cotidiano, nos exercícios, que às vezes o livro não traz um exercício. Mas em uma escola que eu estudo, que eu trabalho, tem um recorte lá que é o super desafio, é como se fosse um estudo de caso. Ele traz um pequeno texto para o aluno resolver o problema. Às vezes eu transformo a pergunta, né? E aí eu faço uma situação problema e uso a taxonomia, por exemplo, relacione, construa, crie argumentos, problematize. Essas palavras que às vezes a gente acha assim, ué, isso é taxonomia? É. Você só precisa saber fazer a pergunta e linkar ela com algum instrumento que esteja na prova. Não adianta você, de repente, por exemplo, pegar lá e dizer assim, defina o que é solo. Não, traga um suporte. No Enem você não tem um texto motivador? Você não tem uma imagem? É isso. Porque na hora de fazer a pergunta já está lá. Compreende? Você não precisa fazer a sua prova igual ao Enem. Mas imagine que esse aluno mais tarde vai passar por esse processo. Ele já está dentro desse prazer, desse caminho. Ou tem uma pessoa aqui muito querida que acabou de chegar, que é da cozinha geográfica. É Ju. Menina, ela está aqui, que maravilha. Maravilhosa, maravilhosa. Já tive umas 2 ou 3 parcerias com ela publicadas. Ela é incrível, ela é de Natal. A gente precisa dela aqui, viu? Está precisando dela fazer uma oficina aqui. Ju, já estou fazendo. O convite já foi feito. Publicamente, viu, Ju? Já estou por aqui fazendo. Pronto. Tá, pessoal? Essa primeira parte ficou clara. Vocês gostariam de enfatizar alguma coisa, de me perguntar, de sinalizar? Querem pontuar? Oi, querida. A gente já começa aí da seguinte frase: prova não mede conhecimento de ninguém. Falo direto, Deia. Falo direto, porque às vezes eles tiram uma nota mediana. Ai, a minha mãe. Aí, às vezes, eu boto um post-it lá, né? Mãe, tenho muito orgulho do seu filho. Compreendo que houve, de repente, ele confundiu, alguma coisa assim, né? Às vezes eu boto um sinônimo lá para não dizer que ele confundiu, né? Bota alguma coisa mais menos, né? Que choque. Mas vamos nos orgulhar. Esse é o potencial dele. Ele conseguiu fazer ao modo dele. Na próxima, ele vai, entendeu? Conseguir chegar a uma nota maior. Mas nós estamos aqui somando os esforços, você e eu, para fazer ele, né? Sempre coloco um post-it, uma coisa ou outra, entrego. Uma vez uma mãe me deu um feedback, ela disse, nossa, ninguém nunca fez isso. Eu disse, ela estava tão desesperada que eu fiquei desesperada junto. Então, eu prefiro que você, sabe, que isso que aconteça, pelo menos, porque a taxonomia de Bloom, gente, ela é afetiva. É um dos limiares dela, ela é afetiva. Ela precisa agregar. E para que isso aconteça, você precisa mexer com o cognitivo do aluno, aprender a ensinar ele a pensar, ensinar ele a fazer. É o processo, né? Porque o processo de ensinar de aprendizagem é o longo, gente, ele não acontece deste dia, nesta hora, não. Ele vem fazendo. E eu sempre digo, eu sou uma professora assim, eu sou bem dura em sala de aula, eu não minto não, eu sou rígida, né? Mas eu sempre linko com a atualidade. Já estava dizendo hoje numa escola que eu trabalho, eu disse, olha, observe que eu não trabalho com presa a livro didático. Eu sou uma professora que sempre trago o eixo do livro didático, porque foi adotado, mas eu vou sempre trazer, observe, acabei de colocar um link de notícia, né? E o Canva nos dá essa possibilidade. Às vezes você coloca um negócio lá, você bota linkado a um objeto, e ele automaticamente a gente já consegue ir navegar.
E aí eu disse, olha, preste atenção que a gente faz essa relação. Aí até um disse assim, e a gente já notou que isso a senhora cobra na prova. Eu disse, porque vocês observem, eu não invento na prova, a gente já vem fazendo ela. Né? A gente já vem organizando a nossa vidinha aqui. Construindo, né? Que é para não ter, para não ter BO depois, para não ter BO dizer que a gente não falou. Porque a gente precisa fazer uma análise local e global. Ou global ou local. Né? Provas de... Eu sempre disse, gente, eu tinha raiva das provas de matemática, de física. Por quê? Porque eu achava que aquelas provas não tinham sentido. Eu sou professora de geografia, tá? Eu achava que as provas não faziam sentido. Por quê? Calcule o valor de não sei o quê, não sei o quê. Aí eu dizia, eu vou calcular como se eu não sei, não faz sentido. E aí eu me pego hoje, né? Inclusive até um professor de exatas, eu conversando sobre isso um dia desse, ele disse assim, e como fazer? Eu disse, professor, será que assim, e ele é de física, né? Será que você não consegue, por exemplo, pegar de repente coisas do dia a dia, não? Ele o quê? Eu disse, sei lá. E às vezes eles vêm de bicicleta. Será que esse movimento não está na prova, não? O ventilador, a eletricidade, os sons que ecoam, de repente, não dá para fazer isso, não. De repente, uma população reclamou do barulho, do som, de um evento aqui que aconteceu, e incomodou. Isso será que não dá para linkar com a física, não? Ele nunca tinha pensado dentro desse contexto. Eu disse, mas a gente precisa trazer o aluno para isso. Entendeu? Veja, você vai trabalhar um aspecto físico, um aspecto social. Sua prova já se tornou interdisciplinar. Outro detalhe também, coloque a sua prova dentro de um contexto interdisciplinar. Lembre-se que as disciplinas não estão dissociadas. DEA é pedagoga e é de letras. Eu posso pegar alguma coisa de DEA para trabalhar na minha prova. A de Marina... Marina, tu é de quê, né? Que às vezes eu sempre esqueço. Matemática, química e metodologia. Misericórdia, a mulher é multi, viu, gente? Aí eu não posso pegar a química dela? Posso. Química dos solos. Eu não posso pegar a questão, sei lá, da matemática e trazer para cá? Posso. Calcular cartografia é matemática. Né? Olhe, veja as possibilidades que a gente pode construir. Aí aqui nesse material eu achei muito interessante, que aqui ele faz uma análise de Luther King, né? Que ele diz assim no memorizar, eu tenho um sonho, é um discurso. A gente tem por memorização, que foi a frase que ele falou. Aí, para compreender, ele usa aqui. Qual é a mensagem que ele quis dizer que ele tinha um sonho com esse discurso? A gente já traz um aluno para um outro contexto. Aplicar, e você vai fazer o quê? Pegue uma linha do tempo, trace um paralelo. Trace uma linha do tempo, é você traçar um paralelo com o tempo. Isso é também taxonomia, traçar. Deza, né? por favor, responda Tiago no chat. Agora, peraí. Deixa eu ver. Tiago, querido. Cadê, gente? Oi, boa noite. Oi, Tiago. Peraí, Tiago. Você pode fazer essa pergunta, que eu me perdi aqui na mensagem. Atividade. Peraí. Possível refazer. É possível refazer as atividades quando identificado baixa percepção e assimilação dos conteúdos, sem prejuízo para a escola. Claro. Olhe, eu vou usar a seguinte questão. A gente precisa refazer a rota sempre. Sempre. Sem medo de errar, pessoal. Sem medo de errar. A gente precisa... Obrigada, Isabel. A gente precisa sempre voltar. Porque houve um erro nesse processo. Veja, se não houve assimilação da sua atividade, da construção, o aluno não entendeu, não tenha problema de dizer assim, opa, eu vou voltar. Volte 10 vezes se eu preciso. Refaça. Né? E desse refazer, você vai descobrir um outro professor. A gente não sabe tudo. Oi, amor. Até porque nós estamos aí no momento, por exemplo, eu estou com o 5º ano, mas eu ainda estou com o 3º, o 4º e o 5º ano, por causa da pandemia. A gente teve aí
Uma quebra, né? um processo de 10 anos. Então, assim, a gente vê crianças hoje que não sabem se portar dentro de uma escola. Imagina o conteúdo, que ficou uma lacuna Obrigada, enorme, Isabel. Aí né? você observa, assim, né, pegando essa sua fala, e eu sou professora do integral, né, de uma grande escola aqui, e você observa esse desnível. E um aluno disse para mim assim, tia, eu não consigo interpretar. Eu disse, querido, a gente vai precisar ler, mas reler muito, tá? Ler bastante. Ele disse, tia, mas eu não gosto de ler. Eu disse, então, meu amor, veja, a gente já está com um problema. A gente vai precisar quebrar isso aqui, que é ler, né? Gente, eu vou pedir um minutinho, porque chegou aqui meu filho na porta com o pai, eu vou entregar sua chave e já venho. É 1 minuto. E nesse meio tempo, pessoal, a gente, ainda com o pensamento de DESA, a gente já começa, falou em avaliação, a gente já sabe que a avaliação não mede ninguém, não é verdade? E assim, se ocorreu a taxonomia de Bloom, é porque ela tem um ponto de verdade. E quando você não consegue colocar em prática, ajuda o seu colega, por que não? Hoje nós estamos naquele momento de, não, isso aqui não vou mostrar para ninguém não, porque meu colega vai copiar primeiro eu tenho que fazer. Rompemos essa barreira, pessoal. Então, por que não pedir ajuda? Por que não, numa sexta-feira, estar aqui, batendo um papo gostoso? Inclusive, quem quiser, pessoal, agora nesse momento, que Deusa deu uma fugidinha aí para poder receber o filho dela lá na casa dela, podem abrir o microfone e falar também. Cheguei. Ih, Deusa, agora que todo mundo ia falar, estava todo mundo aqui alvoroçado para falar. Mas podem falar, fiquem à vontade. A noite é nossa, vai, fala. Não, estou brincando. Eu fiz esse pedido agora. Mexer, viu? Quem quiser, fica à vontade, tá, pessoal? Ele chegou, minha gente. Pronto. Mas não pode mexer, combinado? Tá, pronto, vamos lá. Eu ainda insisto em combinar coisas com ele, mas enfim. Então, gente, ó, veja só para a gente poder organizar aqui direitinho, lembre-se sempre, leve seu aluno a pensar. Analise, como o professor disse assim, na construção de uma atividade, analise se de fato ele compreendeu. E assim, analise a sua fala dentro da explicação. Não adianta, por exemplo, né? Vou pegar um exemplo de hoje, aula sobre Brasil, né? Eu estava dando, e aí, Brasil num contexto de um cenário atual. Veja, eu não posso ser partidária. Esse é o meu grande entrave. Eu não posso ser política diretamente, né? Mas eu não vou ser apolítica. Mas eu preciso apresentar eles comparativos. Olha, eu já estou trabalhando uma taxonomia. Porque o que é que eu estou fazendo? Gente, vamos pegar aqui dados estatísticos, sei lá, eu pego o IBGE. Vamos ver aqui, sei lá, eu quero trabalhar a população brasileira. Turma da Mônica, vai lá assistir? Vai. Turma da Mônica, minha gente. E é isso. Aí eu vou fazer um comparativo. Compare os dados de 2010 do PIB brasileiro para o de 2023. Aí ele vai comparar. Que pontos foram prejudicados ou que setores foram prejudicados? Eu estou fazendo ele refletir. Ele está fazendo uma leitura de dados. É quantitativo, é qualitativo, mas eu não falei de governos. Implicitamente está, mas eu não disse, olha, no governo do presidente Lula, observou-se que não sei o que. No governo do presidente Michel Temer. Não, eu não estou falando disso. E eu sempre saliento, gente, eu não estou falando de governo, viu? Eu estou falando de gestão, o que é diferente. Então, por favor, pensem sempre dentro desse patamar. Mas sempre tem aqueles que levam para uma questão política, né? Sempre tem um que distorce a nossa fala. E aí a gente tem que estar ligeiramente armado, né? É o que acontece também numa prova, viu? Eu vou dar um gatilho aqui a vocês de uma coisa que a gente precisa colocar nas questões que são discursivas, para não ter problema na hora do aluno dizer assim, mas
Eu não falei, mas você não disse que queria isso aqui. E é bom a gente ter alguns critérios avaliativos na pergunta. Galerinha, alguma pergunta, alguma contribuição? Deza, vou falar uma. Posso falar? Oxe, você é sempre, meu amor. Deixa eu falar uma coisa. Eu assisti uma vez uma live também sobre avaliação e comentou assim, que era legal destacar, né? Deixar bem negrito ali para o aluno, de repente, o verbo, Vou né? Que mostrar ele quer já. atingir ali, né? Esse Vou verbo, mostrar né? já. E isso flui bem, né? Porque eu fiz isso numa avaliação, puxa, e aí o menino já lê aquilo, ele já, né, dá uma Assimila, não é? Opa, dá uma abertura na mente total, né? Então, foi uma das coisas que eu aprendi também. Porque eu fazia pergunta e ela ficava assim, como se fosse qualquer palavra. Ué, se é verbo de ação, por que ele está apagado? Ele tem que estar aceso, visto, tem que ser notado, tem que estar em evidência, porque o aluno vai entender o que você quer. Se ele não entender a pergunta, o comando, leia, faça mediação, não é problema nenhum. Você não está dando cola ao seu aluno. Você não está dizendo a ele, e faça aí. Não. Você está mediando. Nosso papel não é esse, mediar a aprendizagem? E por que na prova vai ser diferente? Mas ele tem que saber. Não é assim, não, gente. Não é assim, não. A gente também não pode ser ferro e fogo, não. Porque a prova já é tensa, já é densa, já vem uma cobrança, né? Porque os pais não querem que ele esteja ali alinhado, eles querem nota. Então, a gente precisa ter esse cuidado, né? Esse zelo na hora da construção. Aqui alguns verbos, né? Utilizados. Eu gosto muito desse do amplifica, né? Aí eu sempre uso ele sempre fica aqui na minha tela, e aí eu vou organizando. Só tenho cuidado para usar determinados verbos, por exemplo, para o 6º ano, porque eles ainda estão no processo, né? Aí no 7º a gente já vai estruturando, no 8º a gente já vai puxando, 9º, madeira de dar em doido, não tenha medo não, tem que levar eles para pensar mesmo. 1º ano, bota para pensar. Eu, particularmente, quem me conhece sabe, eu não suporto prova de marca X. Eu tenho um negócio com prova de marca X, a sensação de que assim, parece que é pior o resultado. Sabe? Obrigado, Ivanildo. A sensação de que ele marcou de qualquer jeito. Sabe aquela coisa, mirou ali e bateu errado? Então, eu prefiro que eles escrevam. E eu tenho uma coisa comigo. Até um menino disse, tia, por que você não corta as questões na íntegra? Eu disse, porque eu preciso valorizar o que você escreveu. Eu não corto a questão toda. A questão vale 2. Se tiver alguma coisa, compreendo bem a taxonomia, mas o livro didático é o meu gargalo. Por que, professor Gilmar? Gilmar? Oi. Pode abrir o microfone. Pode falar, por que ele é o seu gargalo? Vamos lá, tentar ver se a gente consegue lhe ajudar nesse sentido. Olha, nós já fomos colegas lá no colégio que eu ainda trabalho, né? Você sabe que eu tenho um de coração, certo? Tem uma senhora de garra aqui porque eu tô na rua, que minha esposa tá na academia, certo? Aí, o que acontece? Acho que a gente já discutiu muito lá na outra sala, que tem sempre uma frase que diz que a escola é do século XIX, o professor é do século XX e o aluno é do século XXI. Só que a taxonomia de Bloom é do século XX, certo? A gente está no século XXI, só que o livro não acompanha nem professor, nem aluno. Ainda é aquela questão conteudista, aquelas questões diretas. Aí, às vezes, bota uma questão do Enem, só que ele não trabalha como é aquela coisa. A gente tem que fazer o aluno pensar. E é muito difícil fazer o aluno pensar, porque o aluno, principalmente nessas questões do século XXI, essa construção de bolhas sociais, todo mundo quer ter razão, né? A gente vira e mexe tem briga com o aluno por causa de prova. Porque eles ainda continuam achando que a prova é para mensurar o que ele sabe. Não é. A prova é só um processo avaliativo. E ele não entende isso. Ele mensura, pronto, eu tirei 3, eu valo 3. Não. Eu digo sempre, comportamento é uma forma de avaliar, produção de sala é forma de avaliar. Tudo isso é forma de avaliar. Mas o livro didático é meu gargalo, porque ele só coloca conteúdo e não faz o aluno pensar. Pronto, vamos lá. Vou pegar esse eixo que eu sei que você falou.
e vou falar o que eu tinha dito de um recorte que tem no livro que eu uso nessa outra escola, que ele é bom, sabe? É um livro muito bom. Ele tem um super desafio. Nesse super desafio, ele tem um texto motivador, atual, por incrível que pareça, e assim, são textos que às vezes são coisas que às vezes a gente não discute, mas ele traz como motivação. A partir daquilo, você vai fazendo perguntas, já vá fazendo essa construção, né? Já vá organizando dentro dessa natureza. Porque, assim, eu não sou presa ao livro didático, eu já falei isso e vou repetir, eu não tenho problema nenhum de dizer isso. Eu uso o livro didático, mas eu gosto demais de usar situações diferentes, né? Eu gosto de trazer coisas que vão organizando, vão fazendo com que as coisas se tornem um pouco não tão parecidas com o que está no livro didático, para não deixar também ele muito preso ao livro didático, mas também que faça com que ele pense, existe um outro lado, existe um outro mundo aqui. E eu preciso conhecer essas informações, porque a gente já entendeu que essa é a área da informação. Mas os nossos alunos, eles não conhecem as coisas, eles apenas veem, mas às vezes eles não entendem, eles não compreendem, porque eles ficam somente naquilo que foi dito, tomou como verdade e acabou. Não abre para uma discussão, não abre para o debate, e é aí onde a gente entra. Quando a gente faz, traça um paralelo, construa, elabore, defenda o seguinte texto, opine. Isso são coisas que fazem com que o aluno apresente as suas ideias, ele faça parte, vá se inserindo. E isso a gente pode fazer tranquilamente, tá? Não é um trabalho fácil, não é fácil, mas a gente vai sempre dando aí essas mudadas, né, no nosso repertório e fazendo com que eles também entendam que não pode ser do jeito que eles querem, tá? Então, aqui algumas coisinhas que geralmente eu uso, né? E a gente só precisa ter cuidado com o aluno e os níveis. Aí uma pessoa disse assim, mas isso dá para usar na escola pública? O aluno da escola pública é um pouquinho diferente, porque existem coisas que, assim, às vezes, no entremeio, corta, né? Por exemplo, hoje teve aula, hoje teve, amanhã pode não ter porque faltou água. Porque não teve merenda. Porque o ônibus não veio buscar. Porque... Mas será que se a gente construir umas atividades assim diferenciadas? Eu tenho até uma amiga que foi chamada agora no estado, e assim, eu vi um boom lá de gente dizendo a ela que o mais raso possível. E não sei o quê. E lá, lá, lá. Aí eu olhei para ela e fiz bem assim, bem sincero, na frente de todo mundo. Seja a professora que você é aqui, seja lá também. Porque os que estão lá estão precisando de gente como você. Leve os joguinhos que você tem, leve as atividades que você tem. Você precisa só mudar um pouco a linguagem. Você não vai descer tudo, mas faça. Eles também precisam, eles também merecem. Que história é essa? De que você não pode, por exemplo, de repente você coloca lá, disse ela, acho que você mexe tão bem no Canva, fazer uma revista em quadrinhos. Elabore um texto, elabore as frases para colocar nos quadrinhos. Elabore. Tia, eu quero elaborar. Vamos lá, meu filho, você vai escrever aqui dentro dessas nuvens de palavras. O texto é seu. Não dá para fazer, não? Tá. Não existe isso. De que esse... Não. Eu acho que todo mundo consegue. A gente não pode ficar caindo nessa de que assim... porque a escola tal, a escola B, a escola C. Você não quer fazer, ok, mas me deixa aqui, pelo amor de Jesus. Tá? É uma questão sua, não quer fazer, está cansado, ok. Mas eu acho que tudo, eu acho não, penso que existem as possibilidades. E a gente precisa construir possibilidades. Olá, Matheus, fique à vontade. Matheus? Eu acho que o trabalho em equipe é muito importante para o crescimento do aluno, é, porque assim, uma mão lava a outra, e aí então a gente tem que se ajudar. E eu vejo que eu sou aluno de graduação e eu vejo alguns alunos desinteressados. Então essa palestra veio a calhar com a graduação que eu faço também. Muito obrigado por essa oficina, viu? Meu filho, fique à vontade. Sempre que puder, venha participar.
Toda semana a gente traz uma coisa diferente, traz professores inovadores, motivadores acima de tudo. É uma construção, viu? Aqui todo mundo aprende. Eu faço licenciatura em letras lá no IFB da Ceilândia. Que legal, muito Letras bem, espanhol. que massa. Selmita também quer falar? Por favor, fique à vontade. Oi, Dulce, boa noite. Boa noite, Boa noite, Silmara. querida. Saudade de você, da Andréia. Quanto tempo eu não participo de uma live com vocês? Verdade, Selma. Ô, Dulce, eu Oi. acho assim que você dá aula numa escola particular e numa escola privada, eu não sei, assim, eu não consigo ser diferente. Eu já ouvi muito dos meus alunos falando assim, mas você dá aula diferente no particular e aqui você dá para nós outra coisa. Eu disse, não, no particular eu dou mais conteúdos do que eu tenho de tempo no estado para dar, porque sou professora de espanhol também e só tenho 50 minutos com eles, né? Mas eu procuro levar as coisas que eu levo particular. Às vezes eu falo para eles, olha, eu trouxe umas questões que eu apliquei no colégio particular que eu quero fazer com vocês, sabe? E assim, eu não usava tantos jogos, que antes da pandemia a gente não sabia muita coisa, né? A gente começou a utilizar a gamificação, essas aulas diferenciadas, porque fomos buscando, né? A gente teve que aprender a fazer para poder levar uma coisa diferente para os nossos alunos, né? Mas eu acho que não é difícil você adaptar quando tem necessidade, sabe? Você não vai deixar de dar aquela contribuição para um aluno do estadual que já está numa situação bem desproporcional do particular, né? Então, a gente tem que tentar fazer o melhor, né? É isso, Selmita, é isso mesmo. Gente, ó, o que a gente pode colocar numa prova? Veja, se for colocar notícias atualizadas, pelo amor de Deus, né? Vamos colocar aquilo que está acontecendo. Não invente, até porque a gente precisa trabalhar com a verdade, né? Chegamos numa era de desinformação, então não dá, né? Vamos trabalhar com o que tem acontecido, sei lá, pensar a inteligência artificial, textos sobre as questões de saúde no Brasil, textos sobre questão das chuvas. Faça uma conexão com seu conteúdo, com a sua disciplina. Pense, pesquise, veja livros assim diferentes, porque pode lhe ajudar de repente na construção. Algo que seja de fato real. E aí o menino pode dizer assim: eita, eu vi isso no jornal, eu vi alguém comentando, a professora falou na aula. Isso aí, Deza, não é nada mais. Isso aí, Deza, nada mais do que dar significado, do que deixar o teu aluno com propriedade daquela informação. Isso é muito interessante. Odeia e Deza, isso acontece muito em matemática, né? Os caras viajam, porque ele fala assim, fulano foi na padaria e pediu raiz quadrada de não sei quanto. Peraí, quando que alguém vai na padaria e pede uma raiz quadrada? Não é um absurdo? Minha mãe foi à feira e comprou 1.345 laranjas. Comprou 2 elevado à quarta potência, mas nunca ninguém vai falar isso, né? Exatamente. Silmara, você acabou de dar um nó na minha cabeça com essa sua quarta potência. Não é de bom tom você me confundir uma hora dessa. É que a gente vê muito isso em livros de matemática, né, Desde esses absurdos, assim. Aí o cara fala... Então, é para o aluno errar. Bem isso, Selmita. É para errar mesmo, propositalmente. Por isso que eu digo que a prova não pode ser punitiva e nem é sua, a prova é do aluno. Né? Então, ó, use imagens com qualidade, né? Se a escola não faz cópia colorida, coloque lá no preto e branco, no Word você consegue mudar, deixe bonitinha, veja a qualidade da foto, né? Da imagem, se ela tá ok, se ela condiz, porque a imagem precisa falar a questão, né? Não dá para colocar lá uma tirinha de Mafalda e você perguntar uma outra coisa. Diabos você fez. É a mesma coisa assim, para colocar lá uma coisa que não tem o menor sentido, de repente. Você coloca lá, faz uma pergunta bem... O que é que a tirinha quer dizer? Oi? A mim nada, não fez sentido. Se você disser assim, relacione
sei lá, as propriedades do solo com o problema o problema trazido por Mafalda. Pode ser que, né? Mas aí, claro, eu não estou falando assim hipoteticamente, tá? Mas você precisa fazer uma construção. Não dá, sabe, para você chegar e colocar qualquer coisa. Ah, mas eu coloquei uma imagem para você, né? Porque o Paulo não fez sentido, não. Não é isso, né? Tem que fazer sentido. A pergunta não pode ser de qualquer jeito. Ou de repente pegou lá, ah, mas estava na prova de não sei aonde. Meu amor, veja, aquilo não pode, você não pode tomar como verdade. Você precisa fazer uma análise. Primeiro, aquela prova foi aplicada para quem e para onde? Ah, uma prova da FUVEST. Meu amor, seu aluno está no mesmo limiar que a prova da FUVEST. Então você precisa adaptar para a sua realidade. Você pode pegar o comando, a pergunta, mas aí você vai precisar fazer algumas modificações. E aí onde você coloca adaptada, né? Bote lá entre parênteses, adaptada, para dizer que você adaptou para aquele seu aluno. Mas não coloque dessa forma. Pois não, Marga, pode falar. Boa noite. Oi? Não? Vocês estão me ouvindo? Sim, pode Ai, que falar, bom. Marga. Que bom. Me desculpe se, porque eu cheguei tem pouco tempo, eu estou vendo vocês Não, falando desse assunto tão importante. Essa semana no conselho de classe, eu pedi autorização, achei nem que eles fossem me dar. Eu identifiquei na correção da prova 3 alunos que realmente tiraram nota baixíssima e eu vi que eles tinham alguma dificuldade. E eu pedi para fazer a recuperação trimestral, eu com eles, fazendo uma mediação com a prova, sabe? Não dá uma prova individual. Eu queria estar na sala, eu com esses 3 alunos que eu identifiquei muita dificuldade. E aí eles toparam, eu achei muito legal. Eu fui num dia que nem era o meu dia de dar aula. E aí, quando eles começaram a fazer a prova, a gente começou a conversar. Menina, eu vi anos-luz que eles estavam da compreensão daquela prova. Então, assim, eu estou para fazer um relatório no seguinte sentido, que vocês estão falando aí de adaptação. A gente faz prova adaptada para o EAE, né? O menino que tem necessidades especiais. E eu descobri com esta experiência que não é só o aluno com laudo que precisa de uma prova adaptada. Olha o que eu descobri, que necessidades especiais você não precisa ter laudo. Esses meninos que eu posso falar aqui, o nome, né? O Érico, o João Lucas e o Juan, eles têm necessidades cognitivas muito importantes. Então, a prova tem que ser, igual vocês estão falando aí, uma prova significativa e uma prova, sim, diferenciada, a partir da dificuldade. Então, eu vi que não pode dar a mesma prova para todos os alunos indiscriminadamente. E a adaptação tem que ser feita de acordo com a dificuldade cognitiva de cada um. Foi um grande aprendizado para mim. que bom, né? Se for inserir músicas, alinhe ao seu aluno. Eu lembro que eu fui dar uma formação na pandemia, estava até saindo da licença maternidade. E uma professora de matemática reclamando que tinha colocado uma música e os alunos disseram que não entenderam. Aí eu perguntei, qual é a faixa etária do seu aluno? Ela disse 13 e 14 anos. Eu disse, qual foi a música? Uma de Luiz Gonzaga. Querida, gostaria só de lhe dizer que eles não... E eu vou colocar essas musiquinhas que eles dançam? Vai, porque é a prova dele. Deus me livre. Eu disse, então você já está criando um problema para você. Porque ele vai continuar questionando a sua prova. Ele não quer saber que você gosta de Luiz Gonzaga. E também também não nos interessa os nossos gostos. A prova é do aluno. Tem que fazer sentido para ele. Mas eu não vou colocar, não. Então é melhor você tirar. Porque já que você não vai colocar, não faz sentido, né? Você continuar com essa coisa de insistir em colocar... Eu sei, Luiz Gonzaga é maravilhoso, mas não é a linguagem do aluno. A não ser que você já tenha trabalhou antes. Não, então não faz sentido. Se for colocar, pense sempre no aluno, sempre, né? Não faça pensando nos seus gostos musicais. Se eu fosse colocar meus gostos musicais, eu diria, tá doida. Tá doida. Né? Eu lembro que eu coloquei uma de tribalistas, diáspora, para falar de refugiados. Aí
O menino fez, mas quem é tribalista? Eu disse, meu bem, você lembra daquela hora que eu falo, da aula que eu falei de Arnaldo Antunes, Marisa Monte, Carlos Brau, e que essa música, não sei o que, foi da novela, né? Órfãos da Terra, eu acho, passou na Globo. Ah, é porque eu não gosto desse povo, não. Mas veja, nós trabalhamos a música, inclusive gerou um debate aqui. Eu coloquei, eu quero ser para você, a Lua. A Lua imaginando o quê? É a de Paula Fernandes, né? Dizem que falam que essa letra tem alguns erros, né? A lua iluminando o sol. A lua iluminando o sol é ótimo, né? A lua iluminando o sol, meu Deus. Só sou para fazer assim, encontre o erro da questão. Aí o aluno encontra, justifique sua resposta. É possível afirmar, se alguém aí justificar a resposta, tudo bem, mas né, é a música que assim, por isso a gente precisa pensar nisso. Charges e tirinhas. Charges é importantíssimo para fazer o aluno refletir, né? Ela tem um teor sádico, né? Um humor ácido, né? Mas mexe muito com essa reflexão, com esse contexto de você deixar tudo devidamente alinhado, tá? Não fique pensando que as coisas vão ficar fora de eixo, não, tá? Pessoal, tudo bem até aqui? Beleza. Tranquilo? Beleza. Alguém gostaria de comentar, de falar alguma coisa, de trazer alguma situação que de repente tenha passado, para a gente poder alinhar aqui, conversar? Marga e Evanita, por favor, queridas, fiquem à vontade. Então, eu sou professora de educação infantil, então eu não lido com a questão provas, né? Mas, assim, eu estou achando maravilhoso a forma como vocês estão comentando esse fazer da prova para o aluno. E eu fiquei me questionando aqui, nesse dar significado à prova, né, de trabalhar como o aluno entende, e eu fiquei pensando, né, imagina com o aluno para o conteúdo e dar a ele essa oportunidade de estudar o conteúdo, de formular as questões dos conteúdos ali juntos, poderia ter possibilidade deles trabalharem junto dentro do conteúdo e formulando questões, sem que eles estivessem sabendo que ali seria para a prova dele, uma prova futura. Mas se eles fossem fazendo isso, quem sabe fazer essa compreensão? É verdade, né? Ó, eu vou mostrar aqui uma que eu... Oi? Só falando, contribuindo com a fala da nossa colega Evanita, né? Evanita, eu penso que a avaliar um aluno, você não precisa da taxonomia só para avaliar um aluno. Na verdade, quando a gente avalia um aluno, a gente está avaliando o nosso trabalho, né? E sem falar agora de provas. Quando a gente trabalha a taxonomia, a gente abre, inclusive, a nossa mente. Né? Eu estou com uma turma de 5 anos, Beza, e toda aula de história e geografia, agora eu estou levando séculos para ler um capítulo. Por quê? Um lê o parágrafo, o outro diz o que entendeu, e os dois juntos, eles terão que criar uma questão para revisão, junto com o livro, isso tudo, essa dinâmica toda, colocar no caderno. Então, eles ficam com o livro e o caderno. E aí eles ficam... Eu acho que aí ficava legal o descreva. Mas o que é o descreva? Pode ser também identifique. Por que não avalie? Teve uma hoje que falou assim, avalie o parágrafo da página tal e justificando a sua resposta. Eu falei, gente, quinto ano, 10 anos. Um trabalho danado. Mas daqui a pouco esse trabalho vai acabar. E está sendo assim, você está falando aí, eu estou vendo essa turma, sabe? Que gostoso eles produzirem as questões deles. É meio que instrução em pares, né? Você vai nivelando a aprendizagem de ambos e vai construindo. Exatamente. Uma construção. Oi, Evanita, gostaria de falar, querida? Não, desculpa, só fiz aí agradecer a Andréa pela contribuição, como ela... Obrigada, Dulce.
Eu vou mostrar aqui uma prova que eu ajustei com uma colega. Não estava desse jeito, viu? Ela me entregou de uma forma, eu disse, olha, vamos ver o que, é que a gente consegue fazer. Uma coisa que eu disse a ela assim, tenha cuidado com a quantidade de comandos que você coloca na questão, para não ter confusão. Aí aqui tem assim, observe a imagem e julgue a que melhor corresponde, né, a respeito, que diz respeito a um tipo de eletrização. Veja, ele precisa fazer análise da imagem, eu poderia ter colocado aqui, analise a imagem, e essa imagem para a questão 1 e 2 é importante também. Uma outra coisa que eu não abro mão, gente, coloquem a fonte, viu? Assegurem que existe uma pessoa que construiu isso aqui, pelo amor de Deus, seja verídico, né? Seja claro, coloquem a fonte, seja do texto, seja de qualquer coisa, mas organize. E essa mesma imagem, eu disse assim, vamos elaborar outra. Diferencie eletrização por indução ou por contato. Aqui eu não coloquei uma coisa que eu costumo colocar, mas eu vou dizer uma coisa a vocês que me ajudou e amarrou minha questão, que é isso aqui, ó. Eu vou digitar aqui para vocês. Critérios avaliativos. Aqui. Está travando demais no computador, gente. Aí eu coloco assim. Abordagem correta do tema. Ou seja, para ele não ficar me dizendo qualquer coisa aqui, né? Eu posso colocar aqui também escrita legível, tá? Eu posso, dependendo do professor, depende do professor. Claro que na minha área isso aqui não vai julgar. Ortografia, né? Que é a parte que, assim, gramatical mesmo, que o menino para escrever correto. Eu posso colocar aqui senso crítico. É só a suposição do que poderia colocar aqui, tá? Tem gente querendo falar, gente? Só para eu... Não? Vocês só sinalizam aí para mim, viu? Tá, Leda, pode deixar. Sei lá, mínimo de 4 linhas. Ah, mas você está forçando o menino a escrever. Não, estou ajudando ele a pensar. Ele tem esse potencial. A gente também não pode deixar, por exemplo, eu não sei, vou entregar em branco. Não, vamos mediar, gente. Vamos mediar. Não é porque a gente, de repente, está com pressa. Não, vamos mediar. Vamos colocar aqui. Meu filho, vamos lá. O que é que você não está entendendo isso aqui? Você lembra quando falávamos disso ou daquilo? E vai. Mas ensina o menino a fazer a coisa da forma correta. E por que que a Andresa coloca isso aqui? Eu coloco porque uma vez eu tive um problema com o pai. Ele disse assim, mas a questão não está clara. Eu disse, tá, pai, aqui. Aí ele, mas você não está pedindo isso, não. Aí na minha cabeça, errado ele não está. Aí eu disse, a partir de hoje, eu vou botar os critérios. Aí, já era final de ano, eu disse, vou começar a pensar as minhas provas dessa maneira. Aí eu comecei a colocar os critérios. Aí a coordenadora me chamou, ela disse assim, lembra aquela situação? Ela se lembra, eu disse, eu estou armando a minha e você. Quando o pai chegar, a gente já está organizado nesse sentido. Ela disse, é verdade. Porque se ele questionar a questão, qualquer coisa, ele pode questionar se de fato você não deu o assunto. Mas ele não pode dizer que a questão não está clara. Né? Porque tem o suporte da imagem e está dizendo, está em caixa alta, como o Silmara falou, só um instantinho, ideia. O comando está aqui, diferencie. Está aqui. Né? Eletrização por indução e por contato. Eu poderia pegar isso aqui e fazer assim, deixa eu sublinhar, para ele entender isso aqui, para não ficar distante. Ele vai saber o que é que a gente quer. Né? Não está distante da realidade do menino. Então, sejamos claros nas perguntas. Por exemplo, eu poderia ter utilizado outra coisa aqui para fazer essa diferenciação? Não. Mas a gente já tem o suporte, que é a imagem. E que, de alguma maneira, a primeira questão já ajudou o menino a pensar na segunda. Olhe a construção. Não ficou uma aqui e outra aqui, não. Seguimos, né? Aí, uma outra coisa que eu acabei conversando com a minha coleguinha, eu disse assim, vamos pensar, por exemplo, como a escola de uma outra realidade. Olha que eu coloquei.
Aí ela tinha colocado uma outra coisa aqui. Aí eu disse, tem muito comando aqui. Aí eu disse, ao longo das aulas de ciência, aprendemos sobre os processos de eletricidade e como eles interferem no nosso dia a dia. Poderia ter colocado, contribuir também. Sabendo disso, explique o que é uma corrente elétrica, mencionando os materiais condutores isolantes. Olhe, a questão também está amarrada. Porque eu disse a ela aqui, ela vai ter que dizer o que é uma corrente elétrica, mas nessa corrente elétrica ele precisa mencionar os materiais condutores e isolantes. Mas se ele não mencionar, porque ele não lembrou, vou cortar a questão. Não, se ele já disse o que é corrente elétrica, considere pelo menos a primeira, porque tem 2 comandos. A gente não pode cortar tudo. Ah, mas ele não fez a questão toda. Lembre-se, a gente precisa valorizar o potencial do aluno. A gente não pode chegar e cortar tudo, porque simplesmente a gente entendeu que ele não fez o que a gente queria. Não é o que eu quero, é o que a questão está pedindo. Compreende? Então, a gente precisa deixar tudo devidamente organizado. Explique o que é corrente elétrica, mencionando os materiais condutores e isolantes. Está aí. Tia, mas o que é mencionar? Diga a ele. Você tem que dizer, quando você for escrever sobre corrente elétrica, materiais condutores e isolantes. Mas não é você dizer materiais não, viu? Não é para reescrever, não. É para você colocar lá, junto com as correntes. Coloque, conecte aí as informações. Entendeu? A gente vai sempre mediando, porque pode ser que ele não entenda determinados comandos. A gente fala, não tem problema não. E, de novo, você não está dando cola ao seu aluno. Você está mediando a aprendizagem dele. E a prova não quer dizer tudo não, gente. A prova é apenas um meio da gente poder avaliar, compreender esse aluno, mas ela não é o todo não, tá? Ela não é essa coisa de dizer assim, quem tirou 10 é o melhor. Pelo amor de Deus. Quem tirou 5 também é bom. Ele fez o que ele podia fazer. A gente precisa valorizar o 2, o 3, o 4, o 5. Claro, tem aqueles alunos que realmente a gente sabe que foge, aí a gente precisa chamar, né, falar com a escola, ver o que, é que pode ser feito. Se ele não apresenta nenhum tipo de dificuldade para aprender, se não é alguma coisa externa, né, na casa dele. E aí tudo a gente traz para a gente poder ver, né? E se for preciso dar uma outra oportunidade, gente, dê. Oxente, o que é que tem? Converse com a coordenação, eu gostaria de dar outra oportunidade, porque ele sabe, ele pode ter se confundido, ele não é esse aluno aqui, não. Odeza, Oi, amor. e uma coisa legal também, já peguei aqui para a área da matemática, que é muito interessante também ter, é a pontuação, né, da questão. Vai ficar muito claro para ele o quanto ele está tirando naquela questão. Se é meio ponto de quanto, né? Exatamente. Olha, aí aqui, ela tinha colocado alguma coisa relacionada a ouro e a prata, né? Que era o assunto que ela estava dando com os meninos. Eu disse, vamos botar um texto para eles lerem, para ficar um pouquinho interdisciplinar? Isso aqui é história, a origem do dinheiro. Né? Eu disse, vamos aqui pegar um textinho para a gente poder trabalhar e relacionar esse uso do dinheiro, esse material, na confecção do dinheiro, né? As moedas, as primeiras moedas. Não vai ficar distante, não. Vá falando com o seu aluno. Já vá dando um spoiler aí, né? Traga isso para a aula, bota isso num slide, né? Traga isso com atividade, peça para fazer uma pesquisa. Se você pedir qualquer pesquisa ao aluno, eu lembro que Brumadinho, né? E a gente estava falando de espaço geográfico. Eu disse, vamos falar de Brumadinho? Tia, o que é que tem a ver isso? Oxente, gente, a mudança total no espaço geográfico, desde o pensar nessa barragem, desde a sua destruição. Olha, nós vamos falar de paisagem natural, paisagem cultural, lugar e território. Só nessa pesquisa eu dei uma aula. Atendo a solicitação dos profissionais para um encontro e uma reunião. Não entendi. Deve haver isso aí para a gente, por gentileza? Não entendi. Não sei se ela quer conversar conosco. Vê aí para a gente, por favor. Então, traga essas coisas. Se o aluno fez uma pesquisa, valorize a pesquisa numa questão. Elabore uma questão daquilo que você pediu.
Não sei lá, se uma área que é da matemática, de repente pedir uma pesquisa sobre o consumo, consumo de... os gastos com a comida em casa, sei lá, quanto é que a família gasta, né? De repente, para trabalhar a educação financeira, ou de repente para dizer assim, a porcentagem que as famílias gastam com a alimentação é de 70%. Quanto isso equivale no salário dos seus pais? Ó, tá. Você trouxe a vida dele para uma prova. Ou, hipoteticamente, criou uma história, um desafio. Traga a interdisciplinariedade, gente. Traga o cotidiano dos meninos, traga a vivência, traga as notícias, traga a história, traga a geografia, Dia traga a tudo. dia deles, gente. Dia a Exatamente, dia. valorizar. Pai, quanto é que o pai ganha? Quanto é que ele gasta na minha escola? Quanto é que ele faz isso? Isso é tão importante que a criança ela vai descobrir o que é o dinheiro, que nem só aquele que eles chegam, porque o problema dos nossos alunos hoje, eles não sabem valor. Ele não tem essa dimensão, né? Aí. Olha, aí aqui, vocês estão vendo, né? Nessa questão aqui, ela tinha perguntado sobre energia, mas não estava desse jeito. Eu disse, vamos fazer o seguinte, vamos botar um gráfico. Aí ela até disse assim, desde eu não tinha pensado no gráfico. Eu disse, você vai fazer eles ler um gráfico, fazer uma interpretação. E assim, de antemão, aí eu sempre digo, pense, por exemplo, para eles verem a conta de energia de casa, quanto é que está sendo o consumo, né? Qual é a fonte de energia do estado que você mora? No caso aqui é hidrelétrica, né? Que é a Xingó. Fazer todas essas questões paralelas. Olá, querida. É a ponte, tá bom. Depois a mamãe fala com você dessa ponte, tá? Então, veja, eu coloquei, vamos colocar um gráfico. Colocamos um gráfico, né? E aí eu disse, de acordo com os dados do gráfico, conceitue energia e cite que atividade se utiliza dessa energia elétrica. Citar uma, né? Não ficou tão claro aqui, mas você poderia ter colocado. Citar uma atividade, né? Que tipo de atividade pode ser utilizada com energia hidrelétrica? Agricultura? Indústria? Né? O aluno citar, e aí ela já faz um paralelo com geografia. Já tem matemática, porque ele precisa ver aí tudo organizadinho. Ela pode pensar, de repente, assim, dentro de uma pesquisa, aqui nessa outra questão. Apresente o tipo de recurso natural responsável por gerar energia hidrelétrica, energia elétrica. Qual é o recurso natural utilizado? O aluno precisa saber, né? Entendendo que, de repente, ela, sei lá, foi uma visitação numa usina hidrelétrica, um trabalho de campo. Você trouxe esse trabalho de campo para a sua prova. Então, a gente não pode, por exemplo, pedir as coisas aos meninos só por pedir. Ah, não, vou pedir só para dar uma pontuação. Gente, é até desonesto. É até desonesto, perdão pela palavra que eu estou usando. É como se você dissesse assim, faça aí, não se preocupe não. Vamos trazer isso para a realidade, vamos fazer isso dentro de uma construção. Pode ser até uma atividade, se é uma prova propriamente dita, não. Faça uma atividade avaliativa, olha, vale de 0 a 2 pontos. Mas eu preciso que você faça um trabalho qualitativo e com significado, para a gente poder avaliar aqui. Mas ao fazermos esses testes com eles, né, com esses comandos, apresente, conceitue. É melhor do que você dizer assim, o que é energia? Ai, e é caixa mágica? O que é o que é? Ou diga que tipo... Não, gente, diga não. Diga, a gente diz com um amigo aqui. Vamos, diga aí. Cite, exemplifique. Sabe? Palavras que vai nos ajudar nessa construção. Uma outra coisa, outra aqui que eu coloquei até um texto, eu disse, vamos colocar texto, vocês precisam ler, né? Aí aqui, para falar da energia geotérmica. Aí eu falei da questão da Islândia, né? Aí eu disse a ela, pedi aqui, defina, já é outro comando, energia geotérmica. O texto já tem aqui um suporte, está aqui, ó. Daqui ele consegue tirar um conceito. E cita os aspectos positivos do uso desse tipo de energia, né? Aqui o aluno já vai fazendo uma reflexão. Ele leu, está lá, né? Espera aí, deixa eu trazer para cá que a imagem ficou distorcida. Deixa eu botar aqui. Aqui.
Aí, nessa da letra B, eu trouxe uma questão social para tratar. Cúpula do clima. E se for tudo uma grande farsa e criarmos um mundo melhor para nada? Aí está aqui uma série de coisas que o palestrante está aqui falando, né? A charge trata de questões urgentes para minimizar os problemas climáticos. Alinhado ao que foi estudado e ao que está exposto, construa uma crítica que mencione soluções para o meio ambiente. Eu estou dizendo que o aluno agora precisa se posicionar. Né? O aluno precisa agora sinalizar o que ele aprendeu, com base na charge. Ele vai fazer a leitura, que é o elemento norteador dele, mas ele precisa agora escrever. Agora é com você, querido. Vamos lá. Aí, tia, então vamos lá, vamos tentar medir aqui. O que é que a charge está dizendo? Olha, esse moço está dizendo isso, 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 isso aqui. Mas, certo, quais seriam as soluções que a gente pode criar para que a gente possa reduzir os problemas com o meio ambiente? E aí ele vai traçando. Porque existem coisas que são ditas no cotidiano, mas talvez não são esclarecidas. Porque não adianta, por exemplo, assim, olha, a Amazônia cresceu 20% no seu desmatamento. Mas quais foram as causas? A gente precisa fazer ele investigar. Ou trazer isso de forma muito clara em nossos planejamentos, em nossas aulas. Né? A gente não pode deixar as coisas soltas. Por isso que eu estou sempre dizendo, a construção da prova ela é o dia a dia. Todo dia a gente tem que trabalhar uma coisinha que possa fazer com que ele pense, com que agregue o que nós ensinamos em sala de aula. Porque essa aprendizagem precisa ser mútua, precisa ser coletiva. Olha o que Dea disse, os alunos delas estão sentando em duplas. É como se um avaliasse o outro, mas ao mesmo tempo os dois construíssem. Né? E por fim, vão justificar, vão avaliar uma questão. Devemos cobrar que a prova seja feita à caneta, refiro aos alunos do sexto ano. Olhe, Idineia, às vezes nas instruções das provas, né, e o cabeçalho já vem pronto, a gente só faz montar. Tá lá. Vez ou outra, às vezes eles deixam na primeira prova, porque eles têm esses probleminhas ainda, né, da adaptação. Mas depois disso, eles costumam dizer, na próxima prova não deixe não, viu? Faça ele colocar por cima, se for uma questão que ficou, a gente até deixa, mas tem escolas que são ferrenhas nesse sentido. Eu não tenho problema com isso, não. Ah, não deu tempo de apagar e fazer de caneta, não. Entregue, meu filho. Você fez. Não tenho problema com isso, não. Mas tem escolas que são normas, e aí a gente às vezes não pode fugir, né? São regras que senão a gente vai ser convidado a se retirar porque não está seguindo as regras. Mas eu não tenho problema com isso, não. Se o aluno deixar, tia, não deu tempo. E às vezes eles são um pouquinho mais lentos, né? Porque ainda está nesse processo, a gente precisa entender. Eu sempre digo que o sexto ano é uma série que assim me ensina muito. Eu gosto mais de trabalhar no sexto ano. E a gente tem que ter muita paciência, porque o tempo deles é diferente. Eles levam aí quase 6 meses para entender que está no sexto ano. Quase 6 meses ou mais. Tá? Então, assim, eu costumo deixar. Depende muito da escola. E, por fim, ela falou aqui, esse aqui o comando eu deixei, ela disse, diante disso, esquematiza o modelo atômico. Aqui eu pedi para o menino construir, né? Fazer o esquema. Ele poderia ter feito em palavras, ficou, né? Ele poderia ter feito em palavras. Mas como a prova não era minha, ela poderia aceitar também em forma de desenho, sem nenhum problema, tá? Só fiz as correções que ela tinha me pedido, assim, para ajustar. Porque, como eu disse, ela usava alguns comandos, por exemplo, em uma questão, 3, 4 comandos. Não, minha, pelo amor de Jesus. Vai confundir o menino. Vamos botar só 2, né? Ou vamos analisar aqui cada situação, que é para a gente não ter um problema maior, né? Então, veja só, gente, a construção da prova é assim. Coloque um texto motivador, coloque a fonte, não esqueça disso. Coloque coisas que são do cotidiano do menino, do aluno. Não coloquem coisas que são assim, fora de eixo. Não faça isso. Quero dizer aqui sempre, a prova é do aluno, a gente precisa fazer isso acontecer. Provas de exatas é sempre um problema, né? E principalmente se for aquele professor tradicional,
Ele não foge daquelas páginas amarelas. Não. Então, assim, vamos tentar colocar, não sei se tem alguém aqui de exatas e de repente tem uma dificuldade, vamos tentar colocar coisas que, assim, estão dentro, né? Será que se fosse, por exemplo, em física, eletricidade, é física, né, gente? Né? Será que não dá para colocar, de repente, uma conta de luz? Olha, Sil, ela está falando de mim e de você, viu, Sil? Olha, sacaneando. Mas vocês, eu sei que vocês fazem isso. Oh, gente do céu, eu quero estar me expondo aqui, né? Será que não dá para colocar a conta de luz? Será que se eu fosse falar, por exemplo, olha, eu quero tratar do cerrado brasileiro? Olha a questão. E aí eu coloco a questão agrária, né? Porque ali é o celeiro agrícola brasileiro. Mas, ou em contrapartida, o solo do cerrado apresenta uma certa acidez química. Aí eu posso colocar assim, liste liste, vou usar aqui a palavra mês, mas pode ser outra coisa aqui. Me ajudem aí, por favor, se for o caso. Liste soluções que possam corrigir a acidez desse solo. Né? O que pode ser feito? Eu trabalhei a acidez, mas eu estou dizendo, por exemplo, eu posso colocar lá o elemento, né, químico dessa acidez do solo. Eu estou trabalhando em cima disso. Eu posso dizer assim, fulano comprou uma propriedade agrícola em tal área do estado de Goiás, mas encontrou, né, no riacho próximo, a água salobra ou qualquer coisa do tipo. Eu estou dizendo que ali tem um problema também. Eu estou trabalhando com outras disciplinas, trabalhando em fatores biogeográficos, mas ao mesmo tempo eu estou falando de química. Então, veja, são coisas que são possíveis. Aí, de repente, professor de língua portuguesa, Deia, por favor, não me mate, nem Gilmar. Analise não, as frases, sei lá, diga o que é. Oi, tá lindo, tá bom, mas agora não posso não falar com você não, daqui a pouquinho, tá bom? Ou de repente você quer saber quais são a concordância das frases acima. Gente, bota um texto, bota uma notícia. E daquela notícia você retire. No fragmento tal, é possível perceber que houve um erro de concordância. Justifique a resposta ou destaque o erro para ele justificar. Não é melhor do que você ficar perguntando, olha, aqui é concordância verbal, aqui é adjunto não sei o quê. Coloque uma coisa, extraia, por exemplo, um texto da atualidade. Por exemplo, essa situação agora do petróleo no Amapá. Pegue lá o texto. De repente, esse texto, essa notícia foi falada na aula de geografia. De repente, alguma coisa que foi falada na aula ou de educação financeira. Uma recente pesquisa do IBGE foi comprovado que as famílias brasileiras estão, em grande parcela, estão endividadas. Lá. Retire do texto ou apresente erros, sei lá. Ô, Abraão, obrigado, viu? Meu Deus do céu. Muito obrigado. Apresente fragmentos do texto que comprovem que há um erro de concordância. Ou apresente partes do texto que apresenta ali adjunto antinominal ou adverbial. São essas questões que a gente precisa trazer. Não façam prova, por exemplo, assim, circule, cite. Não, faça ele ler o texto para que ele possa dizer, oi, está aqui. Foi dessa forma. Foi assim que ele nos ensinou. Ou, de repente, por exemplo, uma prova de história, Revolução Francesa. Aí bota lá a figura de Napoleão. Botou só a figura de Napoleão. E se a gente pegar um texto sobre a Revolução Francesa e é assim, explique algo relacionado à Revolução Francesa, mas que tem uma conexão com o Brasil. Sabe? É colocar coisas que o aluno, de alguma maneira,
esteja alinhado ao processo. Não se pode pensar apenas em colocar, por exemplo, a imagem pela imagem. Não se pode colocar a charge pela charge, o texto pela... Não, gente, não, 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 não. Coloque sempre coisas que você sabe que o aluno vai lembrar de você, vai estar conectado com a sua aula, vai ter um reflexo daquele mês que ele estudou. Pois não, professor Gilmar? Não, eu só queria fazer um adendo sobre isso que você falou, porque recentemente eu passei por isso. Geralmente eu gosto muito de trabalhar com texto. O problema é que o aluno ele não gosta do texto. Certo? Alguns alunos têm uma certa relutância com ler o texto, e não é só ler o texto. Eu sempre digo assim, o texto ele lhe dá muitas informações. Geralmente, quando você vê um texto grande, você vai para o enunciado e vê o comando do enunciado e vê onde é que está se pedindo o texto. E aí eu coloquei bem assim, coloquei um texto e coloquei assim. As questões de 1 a 6 é referente ao texto. Aí uma das questões trabalhava com a questão de transitividade verbal. E aí a gente trabalha muito com as questões assim, eu não preciso repetir o que já foi dito. Tem isso, em língua portuguesa, o que a gente chama de implícito. Para que eu vou dizer assim, eu vou na feira hoje. Aí você chega com seu marido pergunta, você foi? Ela, fui. Todo mundo sabe que você foi à feira, então não precisa repetir de novo feira. Aí a questão era que os verbos eram transitivos diretos, só que eu não coloquei o complemento, né, que tem, né? Comprar, vender, quem compra alguma coisa, quem vende. Não estava, mas estava implícito lá no texto. Meu problema não foi nem com o aluno, foi com o pai. Porque o aluno marcou verbo intransitivo, mas não é verbo intransitivo. Está lá no texto. Vá lá no texto. Quer dizer, ele não soube ler o texto. Eu fui brigar com o pai para provar a ele que estava no texto. E assim mesmo eu tive que dar nota para evitar um problema. Imagine, viu? Você brigar, dizer que a Terra... Você dizia a todo mundo que a Terra é redonda, o cara dizer que é plano e você está certo, porque eu não quero mais brigar com você. Foi o que eu tive que fazer. Gilmar, veja, eu sei, já passei por isso, e isso é comum, né? Por isso a importância de você colocar os critérios avaliativos e amarrar bem a questão. Outra coisa, assim, vou sugerir, quando for um texto, não coloque o texto de 1 para responder 6 questões. Coloque para responder 2 ou 3, entendeu? E aí você já pega nessas outras questões, coloque uma charge, coloque, de repente, um recorte de notícia. Você pode pegar outra no nível mais fácil, para que ele possa, de alguma maneira, ajustar outra questão. Tente, ao máximo, fazer esse equilíbrio, porque, por exemplo, pegou um texto para 6. Não sei, acho que fica um pouco denso, é a minha sugestão. 2 ou 3 é o suficiente. As outras, você vai colocando outra coisa. Uma imagem, ou pode ser um pouco mais direta, mas com um comando, né? De repente, você pode pedir para diferenciar complemento disso, complemento daquilo, ou colocar uma frase e pedir para ele justificar. Infográfico. Às vezes, na cópia da prova, não fica boa a qualidade. Então, é preciso testar antes. Quando for assim, peça sempre para fazer uma impressão primeiro, para você ver, para não dar problema, porque mapa dá problema, né? A gente trabalha na geografia, se não for claro o mapa, é BO, dá problema total. Então, a gente precisa ter esse cuidado, né? Com essas questões que quando a gente elabora uma prova, tá? Então, esses são alguns pontos que eu gostaria de tratar com vocês. Deixa eu só mostrar outro modelinho aqui que eu fiz. Essa daqui foi feita, até a coordenadora me elogiou bastante. Ela disse assim, ela disse, eu nunca vi uma prova tão bem elaborada. Eu disse, ela disse, Deixa eu compartilhar com vocês, viu? Peraí, deixa eu pegar ela aqui. Essa daqui. Eu disse, mas não tá essas coisas todas, não. Ela se tá... se você deixa tudo muito bem amarradinho, é conteúdo por conteúdo seguindo. Outra coisa, gente, sigam os conteúdos. Por exemplo, se o primeiro capítulo está falando de espaço geográfico, o segundo já fala de cartografia,
Siga o roteiro. Espaço geográfico, paisagem, região, lugar. Porque o aluno ele vai estudar em sequência. Ah, Deus, mas parece que você está entregando pronto. Não, não é isso não. É porque não é para facilitar. Entenda, é a forma como ele consegue administrar a hora de estudar. Entende? Então, assim, vamos fazer dessa forma. Você nem cria prova para vocês, se cansa menos, viu? Aí eu coloquei aqui em relação à localização no Brasil, quanto às zonas térmicas e hemisférios. Está clara a questão. Responda as questões a seguir. É correto afirmar que o Brasil é um país predominantemente tropical? Destaquei, que é para não ter problema. Ele vai dizer sim ou não. Explique. Aqui, nessa escola, eu não podia usar os comandos que eu coloco, os critérios, né? Porque tem um probleminha aí lá e diz que não é melhor não. Tá bom. Não pode, não pode. Aí, em relação à linha do Equador, em que hemisfério o Brasil está localizado? E em relação ao meridiano, o Brasil encontra-se em quais hemisférios? Apresente-os. Está bem claro aqui. Coloquei um texto, né, que parte aqui da carta de Pero Vaz de Caminha, né? Coloquei aqui. E aí eu pedi para ele explicar como foi estabelecida a divisão das terras do continente americano entre Portugal e Espanha, né? E aqui eles costumam colocar o Tratado de Tordesilhas, a leste ficou não sei o quê, a oeste não sei o quê. Né? Aqui um mapinha, nessa escola eu imprimia colorido, não tinha problema, uma grande escola aqui de Aracaju. Deza, Oi. aumenta só um pouquinho o zoom. Pera. Vixe, foi demais. E- Exagerado, jogada seus pés. Agora. Diminui só mais. Isso, perfeito. Tá bom agora? E aí tem 3 momentos que a gente trabalhou em sala de aula, né? Século XVI, século XVIII, século XVIII. São as forças motores na construção do território brasileiro. Porque o território brasileiro foi construído a partir das atividades econômicas. Extenso e distante, o Brasil era um desafio administrativo para os portugueses. Ainda o é, né? Porque o Brasil é um país continental e, assim, ele tem uma série de desafios de questões naturais. Mas a metrópole impôs uma rentável política econômica, que foi a partir dessas atividades econômicas, e transferiu riquezas da colônia para os seus cofres. Né? E aqui eu estou falando da questão histórica, né? Para não perder. Descreva como as forças produtivas ajudaram na construção dos espaços geográficos 16, 17 e 18. Está aqui. O mapa por si só ajuda, porque tem uma legendinha lá para auxiliar. Não de marca X, porque eles só pediam 4 de marca X, o resto é para discursar. Essa daqui, gente, é uma imagem de satélite das terras dos Yanomamis. A gente fez uma pesquisa, trabalhou, assistiu o vídeo, e aí eu pedi, baseando-se no texto e na imagem, aponte fatores que acarretaram os problemas de ordem socioambientais. Atenção, olhe, deixei bem claro que eu só quero coisas relacionadas às questões socioambientais. Está bem claro. Tem um textinho lá em cima, né, histórico, mas ao mesmo tempo tem algo que faz pensar que foi a pesquisa que foi feita, né, e alinhada em sala de aula. Aponte a atividade econômica, que já fiz mais direta, mais simples, né, que ganhou destaque no século XIX, quando as atividades econômicas mineradora e açucareira se encontravam em decadência. A maioria que acertou que a atividade cafeira, né? Tranquilinho. Aqui é outra de marca X também, marca X, e assim foi. Geralmente, no final, eu deixo as de marca X, né? Mas é dentro dessa natureza que eu construo minhas provas. Eu sempre coloco tudo que a gente trabalha em sala. Aquela primeira questão foi uma atividade cartográfica que a gente fez. Né? Foi com mapa, a gente fez aquilo ali, e aí eu expliquei com aquele mapa. Observe que na prova eu tirei um mapa. Porque, veja, eles já tinham a identidade cartográfica, agora eu só queria que eles escrevessem. Mas já havíamos trabalhado anteriormente. Gilmar, você quer falar? Não, pode continuar. Tá com a mãozinha levantada. E é isso, pessoal, sabe? Essa é a minha contribuição. Eu espero ter, de alguma maneira, ajudado vocês, né? Eu, particularmente, por repetir, eu gosto demais de fazer prova. É uma praia que eu curto bastante, né? Mas eu sou muito lenta para construir, eu demoro muito, né? Muito mesmo, né? É muito mais fácil você revisar a prova de alguém, você organizado, que você construir a sua. Mas eu demoro muito, porque, assim,
eu pego um livro, eu pego uma notícia, eu pego não sei o quê, e aí eu vou lembrando. Eu disse, eu falei isso na sala, eu vou trazer para cá. E sempre vou conectando, mas sempre auxiliando nesse processo do aluno, de fato, aprender. Porque vou deixar de novo, se estou sendo repetitiva, a prova é do aluno. Não faça para puni-los, que você que vai ser punido. Que a coordenação vai lhe chamar assim, querida, vamos rever isso aqui, porque o número foi grande de notas baixas, então a gente precisa rever, né? Sobretudo escola particular, porque eles querem os números, né? No final. Mas é isso, gente. Qualquer coisa eu me encontro à disposição, tá? Eu estou no Prof. Ajuda Prof, junto com as minhas parceiras queridas, que me ajudam demais. E sempre que der, eu vou aparecer aqui para fazer alguma coisa, né? Sempre que der. Estou tentando me organizar para uma outra, né? Para falar de um determinado tema que eu gosto também bastante. E como isso pode ser trabalhado em sala de aula. Mas eu vou estudar um pouquinho mais ele, né? E como isso pode ser de caráter interdisciplinar e como isso pode ser agregador, tá? Mas isso mais para frente, agora não, tá? Já a gente entra de férias. Mas gratidão, viu, povo? Muito obrigado mesmo. O pessoal ficou até aqui agora. Pessoal, Tereza, Silmara vai falar e depois Ivanildo também estava com a mão levantada. Pessoal, bom. O link do Forms para o certificado está aqui no chat já. Por favor, isso é automático. Coloquem o nome de vocês, como vocês querem no certificado, com letra maiúscula, né, Sil? A Sil que ensinou para a gente aí essa aula de certificação. É um ajudando o outro mesmo. Então, por favor, não tem como ficar abrindo, né, o certificado para fazer a corrigir. Isso, cara, isso aí. Outra coisa, então, depois, ficar procurando vocês para poder mandar o certificado, é bom receber logo, né? Vai, Sil, e outra coisa, nome muito grande, abrevie pelo menos o do meio, né? Tem 5 nomes próprios, 5 nomes, um nome e mais 4. Abrevie o do meio, porque não vai passar, entendeu? Por favor. Vai, Sil. Não, eu não estou como levantar. Tô? Desculpa. Mari, bota só mais uma vez aí o Forms para o pessoal. Se for o caso, pessoal, se não der para pegar agora, copia o link, coloca aí numa aba, tá bom? Numa nova aba, até para a gente não prender mais de vocês aqui, tá bom? Ou fala no WhatsApp, se for o caso, depois faz, sem tranquilo. Isso. Mas, de novo, muito obrigado, viu, minhas parceirinhas. Não dá não, Deza, porque o limite é de pouco. Né? Não, e também vai o certificado para quem está aqui. Só para quem está aqui. Isso aí. Não, eu estou falando salvar, de repente, por exemplo, como eu tenho um grupo que sou eu e eu. Aí eu copio os links lá, porque eu não me perco. Aí depois eles podem copiar lá e faz mais tarde lá, paradinho um momento lá, né? Então, ó. Mas obrigado mesmo, viu, gente? Muito obrigado mesmo por esse momento. Ó, está aqui, Deisa, no chat também, o link do grupo do Prof. Ajuda Prof., tá bom, pessoal? Que é o grupo que nós estamos lá. Um grupo só já está com mais ou menos 700 e poucos professores, o outro grupo tem 300, 400 também, e é um ajudando o outro de fato, tá bom? Vê-los lá será um grande prazer. Aqui também está o canal da Silmara, que é o Matemática é Vida, está o nosso canal, eu e Marina, e Michele, Bora Prof, e também o Prof. Ajuda Prof, para onde vai essa mentoria, tá bom? E se você também aí tiver o seu Insta, né, seu Twitter, seu LinkedIn, canal, por favor, agora é a hora. Coloque aqui no chat para a gente se inscrever também. E você que também quer fazer a sua mentoria, mas não sabe por onde começar, ou fica nervoso, não tem problema. Aqui é o canal para você fazer isso, tá bom? Só procurar a gente aí no privado, e aí a gente faz a tua mentoria acontecer. Pessoal, no mais, grande abraço. Que Deus nos abençoe. Amém. Vocês. Tchau. Tchau. Evanita, com prazer, viu? Entra no grupo aí do WhatsApp para a gente poder manter contato. Já entrou? Ainda não. Eu estou... Então, peraí. O Prof. Ajuda Prof. Ah, você é de lá já? Eu sou daqui. Ai, que legal. Eu sou do Madre Josefa. Evanita, você é minha colega de trabalho. Um beijo. É porque ela é a creche, gente. Ela é lá
lá do Centro Educacional, né? Que bom, ó. Leva um beijo para aquela equipe maravilhosa, tá bom? Ok, Andréia. Até sexta que vem. Tchau. Tchau, tchau. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Lucia, abençoado também, minha amiga, para você e para toda a sua casa. O que a Nininha quis falar naquela hora, Deza, é que, assim, também é bom que nós venhamos passar para os pais o que é a taxonomia de Bloom. Isso é interessante, é por isso que eu sempre falo daí, assim, a reunião de pais, e algumas escolas parece que têm preferido não fazer. Gente, ela ainda é importante. Fale do que é que a escola, por exemplo, o processo avaliativo. Fale como é feito. Eles precisam saber. Eles não precisam saber como é feita a prova, mas que isso vai ser utilizado para ensinar o filho dele a pensar. Seja claro, seja transparente. Você evita tanta coisa quando você falar, quando você é claro, quando você é mais leal, sabe? Transparente. Você não vai ter problema para o pai chegar lá. Para isso aqui. Não, pai, peraí, a gente conversou na reunião. O senhor viu a reunião? O senhor esteve aqui conosco? O senhor nos procurou para saber? Não, então fica um pouquinho complicado, né? Eu acho que falar às claras é a melhor coisa ainda. Até porque nós não estamos em campos contrários, família, escola, família, professora. Nós estamos do mesmo lado, empurrando para o sucesso o nosso aluno e o filho de cada um que está em nossas mãos. Não é verdade? Obrigada, viu, parceirinhas? Beijo, pessoal. Vanita, tchau. Beijão. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Conseguiram fazer o certificado, gente? Nininha, vê se você consegue fazer o certificado. Isabela, Pode deixar, minha amiga. Eu vou lá agora, tá? Beijo. Tá bom. Parabéns, meninas. Amei. Apaixonada. Sexta-feira que vem tem mais. Marina, foi a Nininha que me ensinou tecnologia. Para com isso. Foi. Ela estava de licença maternidade. Essa daí que ela fala toda vez? Essa aí. Oi, menina. Oi, meu amor. Eu fico morrendo de vergonha, mas eu não consigo me controlar. Eu amo participar dessas coisas. Tem que participar, tem que voltar ativa. Tô voltando. I wanna be weightless. Teach me to fly, I won't be coming down. Could somebody wait?